Olá, paz e bem, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso blog O Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Nós estamos apresentando agora o 36º tema, que tem como título O Espírito é Deus, uma sentença que dá a pensar. Nós teremos como plano de fundo desta reflexão a primeira admoestação de São Francisco, intitulada Do Corpo do Senhor. Ali, São Francisco menciona uma passagem do Evangelho de João que diz: o Espírito é Deus. No latim de São Francisco está escrito: Spiritus est Deus. Também no grego temos a formulação pneuma hotheos. Isto é, quer nós leiamos em latim, quer nós leiamos em grego, a ordem das palavras é esta: Espírito é Deus, em latim, e em grego, Espírito o Deus. Normalmente, quando a gente lê as traduções, nós encontramos o seguinte teor: Deus é um Espírito. Não está errado, está correto. Só que, ao lermos assim, interpretarmos, traduzirmos assim, talvez o correto nos impeça de alcançar uma compreensão mais essencial do que está sendo dito. Ou seja, não está sendo dito que Deus é um Espírito. Ou seja, não está sendo dito que Deus é um ente entre outros entes e é um ente que partilha com outros entes do modo de ser do Espírito. O que está sendo dito é outra coisa. Está sendo dito: o Espírito é Deus. Bom, esta palavra é dita por Jesus no diálogo com a samaritana, junto ao poço de Jacó. Este diálogo parece versar de início a respeito da água viva, isto é, da água que flui sem cessar, continuamente, sempre de novo e de modo novo, vivificando tudo o que ela toca. A água continuamente fluente distingue-se da água de poço, água parada, água morta. A água do poço, a água do lago, águas paradas, água do pântano, água morta. A água da fonte, água dos mananciais que correm, água viva. A água continuamente fluente, água viva, distingue-se das demais águas. Ela jorra da fonte e vira um manancial que caminha para o mar. O mar é, por sua vez, a grande fonte. Todas as águas de todas as fontes da terra caminham para a grande fonte, que é o mar. Os caminhos das águas são todos, por assim dizer, atraídos para essa grande fonte, a abissal fonte do mar. No diálogo com a samaritana, Jesus vai se revelando à mulher até se desvelar como o Cristo, que é aquele que pode dar água viva. No prólogo do Evangelho de João, disse que Cristo, ele nos concede o Espírito e a verdade. O Espírito e a verdade. De Moisés veio a lei. De Cristo veio o Espírito e a verdade. Trata-se
esta água viva, de uma água que sacia o desejo infinito do coração humano, precisamente o desejo do infinito que pulsa no coração do homem. Em jogo está uma água que, naquele que crê, isto é, que se abre na obediência da fé para o encontro com Cristo e que a ele adere de todo o coração, seguindo-o e tendo-o como incondicionado e absoluto de sua vida, neste nós dizíamos, jorra a água viva para a vida eterna. E a vida eterna é esta: conhecer o Pai e aquele que o Pai enviou. Lemos também no Evangelho de João. No mesmo Evangelho de João ainda, no momento durante a festa dos tabernáculos, precisamente no último dia da festa, vemos Jesus vir a público e exclamar: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. O evangelista anota: referia-se ao Espírito que haviam de receber aqueles que crescem nele. De fato, ainda não fora dado o Espírito, pois Jesus não tinha sido glorificado. O Espírito é, pois, o sopro vital e originário do Cristo crucificado e ressuscitado, que concede a quem o segue viver na liberdade dos filhos de Deus. Logo, no começo do diálogo com a samaritana, Jesus se refere a si mesmo e ao dom de Deus. Em grego, ten dorean tu teu, a dádiva de Deus. Ora, para os padres da Igreja, o dom de Deus por antonomasia, o dom de Deus simplesmente por excelência, é o Espírito Santo. O Filho dá o dom de Deus, o dom do Pai, isto é, o Espírito Santo. Já a Nicodemos, Jesus tinha dito que era preciso nascer da água e do Espírito Santo. E acrescentava: que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. O Espírito é vento, isto é, liberdade. Jesus dizia em seguida: o vento sopra onde quer, e lhe ouves a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Isto está em João, capítulo 3, versículo 8. E parece insinuar, Jesus, que quem nasce do Espírito, e assim é Espírito, também tem o modo de ser da liberdade, o modo de ser do vento, ao dizer: assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Quer dizer, quem nasce do Espírito é Espírito, e tem o mesmo modo de ser do Espírito, isto é, a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade de Jesus. A fala de Jesus à samaritana, o Espírito é Deus, portanto não está, a nosso ver, dizendo que Deus é um Espírito, isto é, não está afirmando que Deus é imaterial, não corpóreo, embora isso também seja correto. Esta fala está afirmando outra coisa, está evocando algo mais essencial, que quando nos detemos no que é correto, na imaterialidade, na incorporeidade de Deus, nós perdemos de vista. Está dizendo que o Pai, aquele que, como vimos na admoestação de São Francisco, habita uma luz inacessível, é fonte do Espírito e de todos os dons que são comunicados pelo Espírito Santo, que é simplesmente o dom de Deus. O Pai é fonte do Espírito. O Filho é doador do Espírito. O Espírito é, portanto, dádiva do Pai e do Filho, a dádiva de Deus. O Pai
O Espírito é dádiva do Pai e do Filho. O Espírito é Espírito da verdade e da liberdade. É a partir de sua vivificação que o homem pode viver em verdade e liberdade. Aquele que se abre à revelação de Jesus Cristo, como fizera a samaritana, vive na liberdade dos filhos de Deus e adora o Pai em espírito e em verdade. A adoração em espírito e verdade é a que parte do novo princípio de vida dos que nasceram do Espírito. Eles, pelo Espírito, oferecem a adoração agradável a Deus, o culto essencial. É a partir da vida do Espírito que os que se abrem ao encontro com Jesus adoram o Pai em espírito, isto é, em liberdade, e em verdade, isto é, realmente, para valer, na claridade. Sua vida é um tinir e retinir do mistério da gratuidade e da gratuidade do mistério, isto é, do amor, da graça, que é Deus. Frei Hermógenes Harada, num texto intitulado Espírito e Liberdade, que está no livro Coisas Velhas e Novas, à margem da espiritualidade franciscana, termina sua reflexão sobre esse tema dizendo: Espírito e liberdade. Não é ele um modo de ser ressonante, no qual o Deus oculto, sem nome, a quem o fazer do nosso saber chamou de Espírito Santo, se envia como o vigor e o pudor da sua vitalidade para renovar a face da terra no encanto da sua inspiração? Esta a citação do Frei Hermógenes Harada. Como, no entanto, nosso tempo é caracterizado por uma cegueira em relação ao espírito e ao espiritual, uma cegueira generalizada, consideramos necessário uma reflexão a respeito do espiritual e do espírito que seja preliminar. Isto é, não se trata de entrar nem de aprofundar no sentido teologal e teológico da sentença "o Espírito é Deus", mas se trata de assumirmos como tarefa do pensamento, de modo, digamos, quase pré-cristão, a meditação a respeito do espiritual e do espírito. Com isso, ficamos apenas no limiar da sentença "o Espírito é Deus". Mas a clareza da meditação, de uma meditação do pensamento, uma meditação fenomenológica, embora pré-cristã, nesse limiar já nos ajuda e muito a nos abrirmos para o sentido maior, teologal e teológico, propriamente cristão e crístico, daquela sentença que diz: o Espírito é Deus. Perguntemos então duas coisas. O que quer dizer espiritual e espírito? Assim, de um modo geral, diríamos quase neutro. Depois, o que tem a ver espírito e liberdade? Quer em sentido pré-cristão, quer em sentido cristão. Antes de tudo, é preciso perceber a insuficiência de se entender o espiritual como o imaterial. Esta compreensão do espiritual permanece dependente da mera negação. Quando nós dizemos imaterial, essa expressão tem um modo de significar negativo. É a negação do material. Para o espírito de nossa época, isto é, para o seu modo de ser, de viver, de pensar, o espírito é simplesmente o contrário da matéria. Identifica-se, assim, espiritual e imaterial. Trata-se de uma compreensão apenas negativa do espírito, que não colhe a positividade essencial dessa realidade chamada espírito. Por ela, o espírito e o espiritual recebem uma determinação através de uma mera negação da matéria e do imaterial e do material. Além de ser uma determinação apenas negativa,
insuficiente do que é espírito, essa compreensão deixa indeterminado o que é matéria. Não percebemos, como os medievais, que a própria matéria e sua potência obediencial, a sua disponibilidade para receber formas, é algo assim como uma ressonância do espírito. A essência da matéria, portanto, não é nada de material. A matéria como potência obediencial para as diversas formas, os diversos modos e estruturas de ser. Em todo caso, é preciso, para caminharmos melhor no pensamento, inverter essa determinação. Ou seja, em vez de afirmar que o espiritual é o imaterial, é preciso dizer que o imaterial é o espiritual. E assim, tentar uma compreensão positiva do que se quer evocar com a palavra espírito. Uma palavra tão usada, abusada e desgastada na nossa compreensão e na nossa linguagem. Para nós que confundimos o concreto com o material, o espírito espiritual soa como algo abstrato, etéreo, fantasmagórico. Pensamos espírito como se fosse um fantasma. Desperta suspeita de fuga para a realidade. Nós que queremos estar tão próximos da vida, nós que queremos estar tão engajados na realidade, quase sempre quando ouvimos alguém falar de espírito e de espiritualidade, ficamos com uma ponta de suspeita. Será que não está sendo proposta ali uma fuga para a irrealidade? Falar de espírito seria um delírio ôntico? Contudo, espírito espiritual não é nada de abstrato, não é nada de fantasmagórico, não é nada de etéreo. Porque espírito e espiritual tem a ver com vida. E vida não é nada de abstrato. Também a concretude da vida não é nada de factual, não é a concretude de coisa. Não. A vida não é coisa alguma. A vida não é nenhum dos viventes. Aqui uma coisa importante. O vivente é vivente por graça da vida. Mas a vida não é vida por graça do vivente. A vida é originária, absoluta. O vivente é vivente na medida em que recebe a vida e participa da vida, na medida em que realiza o modo de ser da vida. Vida não é algo abstrato ou irreal. Com efeito, para o vivente, ser é viver. Vida é a realidade, o realíssimo para o vivente. É vigor que rege toda a concreção, isto é, todo o movimento de concrescimento, de que o concreto é a forma terminal. A palavra concreto significa o que concresceu. Tá? Todo o vivente e toda a potência e toda a operação, toda a ação do vivente é sempre uma concreção da vida. A vida é o que rege esta concreção. Vida é forma que informa todo o concrescer dos processos do vivente. Tal vigor da vida não é coisa nenhuma, não é nenhum ente. Vida vige, isto é, vigora como ser.
todo o nosso fazer e deixar de fazer já acontecem na vigência da vida. A irrupção e a abertura da vida em nós, sua vigência e sua regência desde já, e como dinâmica de liberdade, isto é, de libertação desde já e para a verdade do ser, nós chamamos de existência. Existência, nós estamos denominando aqui o modo de viver do homem. É uma realidade experimental muito simples e por isso difícil de deixar vir à linguagem. A concretude da existência acontece como história. É na abertura temporal, historial da existência que se dá cada vez epocalmente o sentir e o pensar, o querer, o fazer e o deixar de fazer, o agir e o sofrer humano. Trabalho, jogo e festa, luta e domínio, ciência e técnica, arte e religião, amor e morte acontecem nesta abertura, isto é, na irrupção do homem no todo do ente, do mundo, em que ser se dá e ao mesmo tempo se retém. Ser envia possibilidades de ser dos e para os entes, e ao mesmo tempo se retrai em sua simplicidade, unicidade, abissalidade. Portanto, tudo o que o homem faz ou deixa de fazer, todo viver, todo sentir, pensar humano, todo agir e sofrer humano, todo querer e fazer é experiência do espírito, por ser experiência da vida. Experiência de ser enquanto vida. Ser diz tanto o irromper como o viver e o permanecer. Dessas três determinações do ser, o viver se sobressai. Desde tempos imemoriais, os homens experimentaram positivamente o espiritual como vida, melhor, como vitalidade, vigor, como vida da vida. A linguagem, por isso, fala de espírito e espiritual desde o dinamismo e movimentação de vento, sopro, respiração, fôlego, alento, hálito, segundo o testemunho de algumas línguas. Por exemplo, prana em sânscrito, pneuma em grego, spiritus em latim, ruh em árabe, ruach em hebraico, ki em chinês. Todas essas palavras, palavras fundamentais para os mundos dessas línguas, estão dizendo o mesmo. A realidade realíssima como vento, como sopro, como hálito, alento. O próprio Jesus, no Evangelho de João, no diálogo com Nicodemos, como vimos, ao falar do Espírito, fala do vento e de sua liberdade. Ali entendemos que aquele homem que é espiritual tem o mesmo modo de ser do Espírito, isto é, o modo de ser do vento, da liberdade. Tentemos meditar agora um pouco sobre o vento, o fenômeno do vento. O vento caminha, serpenteia pelos quatro cantos da terra. Sua movimentação se dá de muitas maneiras, da brisa suave às tempestades de areia e aos redemoinhos. O vento aparece como força unificadora. Em seus caminhos reúnem-se luz e escuridão, neblinas e nuvens, raios e trovões, mares, lagos e rios, montanhas e vales. O vento circula pelos quatro cantos da terra. Ele esparge as sementes, é o céu fecundando a terra. Vento é vínculo, união, unidade reunidora, o que os gregos chamavam de logos. Nos viventes, o vento torna-se respiração, sopro, alento, hálito.
O vento uiva, geme, brama, soluça, sussurra. Num poema de Chuang Tzu, sábio chinês do taoísmo, o espírito aparece como sopro da natureza magnânima. Nós diríamos o sopro do ser, o sopro da vida. Vou ler essa passagem de Chuang Tzu sobre o sopro da natureza magnânima. Vou ler numa versão do professor Emanuel Carneiro Leão. Diz assim: quando a natureza magnânima suspira, escutamos o assovio dos ventos, que em silêncio desperta viva música nos seres, soprando neles. Já lhes escutastes o ressoar profundo? Lá está a floresta no alto da montanha. Velhas árvores com fendas e rachaduras, focinhos abertos, goelas profundas, orelhas em pé. Ocos nos troncos, crateras nas pedras, veios na madeira. Todos os buracos cheios d'água. Ouve-se tanto o mugir rouco das profundezas, como o estrondo claro do trovão. Assovios finos e gritos de comando, lamentações tristes e flautas plangentes e afinadas. Ventos suaves cantam timidez, tempestades violentas rompem em obstáculos e de repente toda vibração cede. Os últimos sons reboam em suspiros. Já notastes como tudo treme e se apaga? Yu e Vu responderam: vibração perpassa em silêncio todas as coisas. Surgem então os sons crescendo e esmaecendo. Que vibração é essa? Mistério de ser e não ser. Música criadora. Até aqui a citação do poema de Chuang Tzu. Vamos seguir nossa reflexão. Este texto evoca num poema pensante ou num pensamento poético a vigência vital do espírito, como a sonância e a ressonância da música do ser, da vida, em cuja pulsação, cadência, ritmo se expandem e se recolhem os entes, os viventes. Espírito aparece neste poema como vibração do silêncio primordial, sonância e ressonância, percussão e repercussão do mistério de ser, que se expande, se concentra, se agita e se acalma na pulsação, na cadência, no ritmo dos entes em seu surgir e declinar. O Espírito aparece aqui como sopro da natureza magnânima, que vivifica céu e terra e o homem com suas artes, com o seu mundo, com a sua música. O sopro é ensoprando, isto é, encaminhando, enserpenteando, encirculando pela face da terra, através dos entes, através dos viventes, através dos homens. O caminho ou curso do sopro é grande. Grande significa une céu e terra, e o mediador entre o céu e a terra, o homem. No 25º poema do Tao Te Ching, o livro do curso, o livro do caminho, nós lemos: o homem segue a terra segue o céu segue o curso, isto é, o caminho, o Tao, segue a si mesmo. No seu texto já mencionado aqui, Espírito e Liberdade, Frei Harada diz: mas então, o espírito não é um ente, não é uma coisa oposta ao corpo. É antes um modo de ser que se chama todo ouvido na ausculta. Modo de ser radicalmente diferente do saber, querer e fazer, modo de ser que está no fundo, na raiz, aquém da estrutura do para quê,
estrutura que perfaz o saber, querer e fazer de nossa existência. Com outras palavras, o espírito é o coração de nossa existência. Até aqui a citação do texto do Frei Hermógenes Harada no livro Coisas Velhas e Novas. Assim, espiritual é aquele homem que não vive a partir de seu saber, querer e fazer, mas que vive na ausculta da vida, de seu silêncio e de sua sonância e ressonância em todas as coisas. Em linguagem cristã, diríamos que espiritual é aquele que vive na obediência que dá a liberdade dos filhos de Deus. Carnal é aquele homem que vive a partir de si mesmo, de suas possibilidades, de seu ter, querer e saber. Espiritual é aquele que é pobre de todo o ter, de todo o saber, de todo o querer, e assim se abre para a riqueza essencial do espírito. Quer dizer, é aquele que se torna abertura e passagem para a vida da vida. Frei Harada ainda nos acena para aquilo que constitui o ser espiritual do homem ao dizer, abre aspas, é, pois, deixar constituir-se passagem da gratuidade de ser para a concreção do fazer e não fazer, do saber e não saber, do querer e não querer, de concreção do fazer e não fazer, do saber e não saber, do querer e não querer para a graça, para o aceno da gratuidade. Ser assim passagem é a essência do homem, a liberdade que o texto denomina espírito. Essa passagem é o caminho do tal, caminho que é o próprio tal, pois o tal é somente envia, como o retraimento no envio. E Frei Hermógenes, fecha aspas, até aqui a citação de Frei Hermógenes, no livro Coisas Velhas e Novas, página Coisas Velhas e Novas. E a palavra tal, lembremos, significa caminho. Pois bem, voltemos ao poema de Chuang Tzu. O silêncio do mistério do ser desperta a viva música nos entes, soprando neles. Ou poderíamos dizer, o silêncio do mistério da vida desperta a viva música nos viventes, soprando neles. Toda a sonância da música terrestre, humana e celeste, já é o ressoar do profundo silêncio do mistério do ser, da vida. Essa música toma curso em diversas pulsações, andamentos, expressividades, dinâmicas dos entes, dos viventes. O canto dos seres também se alterna, dando vozes a diversas entoações, com suas afinações e desafinações. Nisso tudo se esboça um espetáculo de movimentações e diversos ritmos que mostram o tristonho, o dolente, o melancólico, o dengoso, o sentido, o saudoso, o afetuoso, o entusiasmado, o fino, o jocoso, o resolvido, o alegre, etc. Percebemos o gingar e o jongar dos seres na luta e na dança que segue a música que ressoa desde o silêncio do mistério do ser, do mistério da vida. A vibração desse silêncio perpassa todas as coisas, cresce e esmaece. Que vibração é esta? Mistério do ser, mistério da vida, música criadora do espírito. Ser espiritual é para o homem ser a aberta, a clareira, isto é, a abertura do clarear e do ressoar do mistério da gratuidade do ser, do mistério da gratuidade da vida. Falamos tanto do clarear da luz quanto do clarear do som. Clarear,
claro, não é só o que se iluminou, mas também o que ressoa bem. Espiritual é aquele homem que clareou em sendo passagem, abertura para o mistério da gratuidade da vida. Espiritual é aquele homem que deixa ressoar em si o som fundamental de ser, de que provém todos os seres. Frei Hermógenes Harada, no mesmo texto mencionado, Liberdade e Espírito, caracteriza assim o ser espiritual do homem. Abre aspas. Esse ser como existência na abstenção por e para a cordialidade da gratuidade, isto é, ser todo ouvido como a ausculta e a acolhida da jovialidade de ser, é o espírito. E a dinâmica desse vigor radical é a liberdade. Por isso, espírito e liberdade é uno. Liberdade de espírito e espírito de liberdade, que tudo liberta, tudo reconduz à sua essência nasciva, tudo renova na sua novidade originária. Não reage, não age, nada faz, pois não necessita desses projetos do saber, querer e fazer. É silencioso na sua grandeza e no recato de ser. Tudo penetra sem aparecer, rege como a suavidade da vida. Vida que renova continuamente, tenazmente na generosidade insondável da sua graça, a face da terra. Fecha aspas. O Espírito reina sem se impor em todas as coisas. Sua vigência é como a de um sopro suave. Toda a linguagem, toda a língua inspirada pelo Espírito é sonância e ressonância de seu silêncio. Lembremos aqui a experiência do Espírito feita pelo profeta Elias. Como não lembrar de Elias sobre o Monte Horebe e sua experiência da vigência silenciosa do Espírito na brisa suave? Este episódio é assim evocado na tradução que Hermógenes Harada dá de um texto bíblico traduzido, por sua vez, por Martin Buber. Vou ler aqui a passagem do livro dos Reis, que fala da experiência do Espírito pelo profeta Elias no Monte Horebe. Vou ler segundo a tradução de Martin Buber e a tradução da tradução feita por Frei Hermógenes Harada. Diz assim: E falou para fora, de pé, para a montanha diante da minha face. E passando ele, um vendaval tempestuoso, imenso e violento, fendendo montanhas, esmigalhando rochas, de lá da sua face, ele não na tempestade. E após a tempestade, um terremoto, ele não no terremoto. E após o terremoto, um fogo, ele não no fogo. Mas após o fogo, a voz do silêncio suspenso. O silêncio aparece aqui como fenômeno de transcendência. Já estamos comentando. O silêncio aparece aqui como fenômeno da transcendência. É a culminância da viagem de Elias. A transcendência da existência é viagem, isto é, a dinâmica da via, do caminho. Viagem é abrir caminho, é preceder e proceder da transcendência. Experiência é o envio da transcendência da vida. A experiência não tem começo nem fim. Quando a viagem da vida começa, já está lançada. Quando termina, está inacabada, incompleta, em aberto. A obra da vida, ainda que consumada, é sempre um torso. Quando começamos a viver, já estamos começados.
quando terminamos de viver, estamos inconclusos. A viagem da vida é sempre infinda. Vida é sempre por-vindoura. Toda conclusão na viagem da vida é transitória. Vida é, do início ao fim, travessia, do nonada ao infinito, como nos lembra O Grande Sertão Veredas, obra de João Guimarães Rosa. A viagem da vida é abertura para todos os modos de ser. Ela salta no começo, meio e fim do nada, absoluta. Essa soltura do absoluto da vida chama-se liberdade. A irrupção, a abertura absoluta da vida chama-se faticidade. O livre principiar da faticidade, desde o nada da gratuidade, sem porquê, aparece na história de Elias eminentemente como encontro, na relação eu-tu. Aqui, o tu em questão é, para dizer com Buber, o tu eterno. Eu e tu são no ser com, desde o ser si mesmo. Daí, o fato de a experiência acontecer eminentemente num sentido de ser denso de pessoalidade. É denso de pessoalidade e não de subjetividade. O encontro entre liberdades é sintonia de transcendências. É percussão e repercussão do mesmo toque do ser da liberdade e da liberdade do ser, que não anula, antes cria diferença e singularização. Encontro é abismo chamando abismo. Chamado que se faz mútua evocação, invocação, provocação, convocação. Assonância e ressonância do sentido de ser se dando como encontro-experiência é linguagem. Mais que na estruturação poderosa e clamorosa do que se faz e acontece no reino do ente, do vivente, desde a afirmação da vontade, da subjetividade humana, simbolizada no vendaval, no terremoto, no fogo, ela se dá no silêncio em suspensão do mistério de ser, do mistério da vida. Mistério de esvelamento essencial, desretraimento e pudor, frêmito delicado, ocultação humilde, nobreza que se passa por vileza, escondimento do escondimento. O médium silêncio, o meio silêncio evocado pelo mestre Eckhart. Intimidade na transcendência da transcendência. Espírito é a transcendência da vida enquanto liberdade. Espírito e liberdade são um. A liberdade do espírito e o espírito da liberdade, tudo reconduz ao seu próprio, à sua originariedade. Tudo liberta para deixar repousar em sua essência. Espírito é o que suavemente reina no favor, na graça do ser, na graça da vida. Ser diz, pois, abrir e emergir, viver, e ainda demorar na abertura da liberdade. O espírito e o espiritual deixam-se vislumbrar quando fitamos a vida da vida. Espírito diz a liberdade criativa e a criatividade livre da vida se dando como mistério em tudo o que respira, isto é, em todos os viventes. O mistério de ser está em tudo, mas é na vida que aparece com mais clareza que no ser, no vir a ser e não ser de todo real, mora um mistério desconhecido e não sabido. Um mistério que, como mistério, aparece escondido. Por fim, na vida cristã, espírito e liberdade são experimentados a partir do sopro sagrado de Jesus Cristo, o Deus crucificado. Vida espiritual é, para o cristão, viver a experiência radical da liberdade dos filhos de Deus. Nesta experiência, o ser espiritual do homem renasce a partir do encontro com o crucificado.
Na vida cristã, a liberdade não é uma propriedade do homem. Antes, como diz o professor Emanuel Carneiro Leão, abre aspas, o homem é que chega a realizar-se como homem enquanto e na medida em que é apropriado pela liberdade. A liberdade é uma dinâmica abrangente e conquistada na verdade de Deus, em cuja vigência o homem se liberta, fazendo-se homem, e vice-versa. A hominização do homem se funda e exerce na significação da liberdade pela verdade. Ademais, a liberdade não é uma coisa, nem uma qualidade, nem uma propriedade que o homem possa ter ou deixar de ter. Liberdade não é nariz, muito embora e precisamente por isso, no perfume da libertação, o homem sinta a liberdade da verdade. A liberdade só se dá como conquista. A liberdade só existe como empenho de libertação. A liberdade só se presenteia no e como desprendimento da verdade. Somente na medida em que nos lançamos neste pulo, no pulo do desprendimento, é que existimos como filhos da verdade. Fecha aspas. Esse texto do professor Emanuel Carneiro Leão se encontra no livro Aprendendo a Pensar 1, o pensamento na modernidade e na religião. Terminemos a nossa reflexão. Este desprendimento da liberdade, da verdade, é o que São Francisco de Assis chama de altíssima pobreza. A pobreza em São Francisco é a experiência radical, ontológica, espiritual de liberdade. Ela é pobreza do espírito, pobreza no espírito. Voltemos ao dito inicial de São Francisco. O espírito é Deus e a Deus ninguém nunca viu. Por isso, não pode ser visto a não ser em espírito. Esta sentença nós interpretamos assim. Deus é inacessível. Conhecê-lo é desde o homem impossível, mas não desde Deus. A partir de Deus, na acolhida da graça, isto é, da transcendência da fé nas obras da liberdade, o homem passa da possibilidade impossível para a impossibilidade possível. O homem só pode ver, isto é, conhecer Deus, à medida que se torna Deus. O interesse da espiritualidade nesse sentido consiste em, na própria mente, cuidar da recepção do Espírito que é Deus. Assemelhar-se a Deus. Deixar-se deificar por Deus. É isso que abre para o homem a visão de Deus, a visão de Cristo como o Filho de Deus. Somente tornando-se Deus, isto é, Filho de Deus, desde o Espírito, é que o homem vê Deus, conhece a Deus. Conhece e vê o Filho e o Pai no Espírito. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Peço desculpas por esta fala ser tão assim abstrata, por não conseguir descer de uma maneira mais clarividente ao concreto do cotidiano, mas espero que tenha sido útil a algum de vocês, que não tenha sido prejudicial para nenhum de vocês. Muito obrigado.